Bom, finalizada toda essa parte, então, aí da criação dos manipuladores, né, que vão receber os valores dessa função IMA, tá? Agora, o que a gente precisa? A gente precisa de mais algumas coisas, tá? Bom, sempre que a gente vai receber um valor, a gente vai ter que armazenar esse valor em algum lugar, tá? Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Para uma média, para a gente conseguir capturar o valor das médias móveis, né, a gente tem que ter uma variável que vai receber o valor dessa média móvel, tá bom? Então, qual que seria a variável? E essas variáveis, elas normalmente, quando a gente vai receber essas funções, a gente utiliza a variável do tipo double, tá? Então, o que a gente vem? A gente coloca aqui, então, vamos colocar aqui, né? Então, vamos lá, double, tá? E vamos lá, vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, vamos colocar, média 10, vamos colocar array, que significa matriz, tá? Média 10, array, matriz, e a gente tem que colocar esses colchetes aqui na frente, tá? Criamos isso daqui, vou dar um Ctrl C, vou passar para a linha de baixo e vamos criar também uma outra para média 20, matriz, tá bom? Então, nós criamos essas duas informações aqui, tá? Aí, o que acaba acontecendo? A gente utiliza a linguagem C++ aqui no MetaTrader, né? É uma boa parte de todas as coisas que a gente faz na linguagem de C++. Se a gente perceber, quando a gente está utilizando uma matriz, a gente precisa indexar essa matriz do jeito certo a fornecer a informação correta para a gente. Porque o que vai acontecer? Vejam só, sempre que a gente tem uma matriz, né, então a gente tem o endereço 1, o endereço 2, o endereço 3, aqui é bem difícil escrever só com o mouse aqui, né? E aí, quando a gente começar a gravar os dados desse manipulador aqui, eles vão pegar e vão gravar os dados nesse sentido aqui, assim, né? Então, a matriz 0 vai estar aqui, o endereço 0 vai ser esse daqui, né? Opa! O endereço aqui, ó, vamos lá, aqui seria o endereço 0, aqui seria o endereço 1 e aqui seria o endereço 2. E, na verdade, a gente precisa fazer o contrário, porque a gente precisa fazer com que as informações sejam gravadas ao contrário, tá? A gente tem que, ou seja, inverter o sentido dessas matrizes aqui. A gente tem que fazer, ao invés de que as informações sejam gravadas desse sentido para cá, a gente tem que fazer com que as informações sejam gravadas no sentido ao contrário, tá bom? Então, no MetaTrader, a gente tem uma função, né, que a gente chama de array. Então, a gente vai chamar, quando a gente coloca aqui escrito array, né, set as series, tá? Então, quando eu clicar aqui em cima da função e apertar o F1, o que nós vamos fazer? A função define o tipo, a função define o flag as series para um objeto e os elementos serão indexados como em time series. O que significa isso, né? Significa que, ao invés de a gente salvar uma informação de trás para frente, a gente vai gravar de frente para trás, digamos assim, né? Então, essa função ela tem dois parâmetros, ela recebe o nome do array que a gente quer e o tipo de flag. Qual é o tipo de flag? True ou false, porque é uma variável booleana aqui, tá? Então, quando a gente colocar aqui, então, né? Então, quando a gente abrir aqui, nós vamos colocar aqui, então, o handle, né? Então, qual é o handle que a gente vai... o handle, desculpa, a gente vai colocar a média, né, que a gente quer, né? Então, aqui, ó, média 10, tá? E nós vamos colocar que a gente quer que ele seja indexado em série, né? Então, nós vamos colocar escrito true aqui na frente, tá bom? Fechamos, colocamos o ponto e vírgula, fizemos para a primeira. Agora, nós vamos fazer array set, array set a series. E agora nós vamos colocar aqui, então, a média 20 e fazer a mesma coisa para ela, tá? Escrevemos true e apertamos ponto e vírgula e finalizamos aqui esta parte. Então, uma parte da que a gente ia fazer, a gente já tem, tá? Então, o que nós já fizemos? Nós já
criamos os manipuladores das funções, nós já criamos as matrizes que vão receber o resultado dessas duas funções para a gente e já endereçamos essas matrizes no sentido certo aqui, para que elas forneçam a informação que a gente precisa de uma forma atemporal, ou seja, onde os últimos endereços, que vão ser, a partir de agora vão ser os endereços 0, vão ser os últimos endereços em relação ao tempo, né? Ou seja, a cada próximo segundo que vem acontecendo, a matriz 0, o endereço 0 é substituído com uma informação nova, tá? Então é isso que essa função aqui faz, tá bom? Bom, fizemos isso. Agora, o próximo passo é fazer o seguinte. O próximo passo aqui agora a gente tem de copiar os endereços, né? A gente tem então de copiar os endereços, ou copiar as informações segundo a segundo para dentro dessa matriz aqui, tá? Então, quando a gente vem aqui nas funções, então o que a gente vai fazer? Essa função aqui, onInit, ela só é rodada na inicialização do robô, tá? Essa onTheInit, a gente só vai rodar essa função no desligamento do robô aqui, né? E a gente não precisa segundo a segundo a informação da média móvel para a gente poder comparar. Então a gente tem duas possibilidades aqui, tá? Mas nós vamos colocar, a gente pode colocar essa função agora para a gente receber essas informações, para a gente copiar essas informações, a gente pode colocar essas informações aqui, a gente pode colocar aqui no onTick, tá? Que ele, toda vez que recebe uma negociação nova, ele roda essa função, ou então na função onTimer, tá? A gente vai definir essa função aqui depois, caso a gente precise. Então, para que a gente não complique muito, nós vamos começar a colocar aqui agora, nós vamos colocar essa informação aqui, nós vamos colocar dentro da função onTick, tá bom? Então, existe uma função dentro do MetaTrader que ela copia as informações dos buffers para a gente, né? As informações aqui das arrays para a gente, tá? E a função chama-se copyBuffer, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos começar a escrever copy e já vai aparecer copyBuffer, tá? Apareceu uma série de informações ali, tá? Então, quando a gente clica Enter aqui, nós vamos agora abrir o colchetes e ele vai começar a falar assim para a gente, ó, primeiro parâmetro que a gente vai ter que colocar aqui, né? O indicador, o handle que a gente vai utilizar. Então, qual que vai ser o handle? Nós vamos usar o handle agora da média móvel 10. Vamos fazer o primeiro da média móvel 10. O segundo parâmetro é o buffer. Quando a gente clica aqui na função, ó, e vamos clicar em F1, o que aparece aqui as informações para a gente? Ó, o handle, o número do buffer do indicador, tá? Então, vamos lá então. Qual que é o número do buffer desse indicador? Vamos colocar 0, porque é o primeiro indicador que nós vamos copiar, tá bom? O próximo aqui é posição inicial, ou seja, nós vamos começar a partir do 0, tá? Copiar as informações. Quantas informações que nós vamos copiar? Sei lá, a gente pode colocar quantas a gente quiser, vai depender do que a gente gostaria para a nossa função, né? Então, no caso aqui, eu vou copiar, como a gente não tem que fazer média disso, a gente não tem que comparar com outros valores, eu vou copiar só 2, 3, 1, 2, enfim, vou colocar 3 aqui, mas só por copiar, mas o que a gente precisa mesmo é da informação 0, tá? E agora, o último parâmetro, em que matriz que nós vamos jogar essa informação? Qual foi a matriz que nós criamos, né? Tá vendo? Uma matriz do tipo double que nós criamos para receber esse valor aqui. Se a gente voltar aqui em cima, nós vamos ver que foi essa média 10 array, não foi isso? Então, o que eu vou pegar aqui e vou colocar média 10 array, tá? E vou fechar e vou colocar entre parênteses aqui, ponto e vírgula. Vou apertar aqui para compilar, vamos ver se tem algum erro. Nenhum erro aconteceu, tá? Então, copiamos essas informações. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C e vou copiar e vou fazer a mesma coisa, Ctrl V. Vou colocar aqui, só que ao invés de utilizar o média 10 aqui, nós vamos colocar a média 20, tá? E aqui, a matriz que nós vamos salvar essas informações aqui vai ser a matriz 20 array, tá?
colocamos aqui e está tudo salvo. Então, essa é a parte aqui para a gente poder, então, receber as informações, então, relacionadas aí à média móvel de 10 e a média móvel exponencial de 20 períodos. Tá bom, pessoal? É isso por enquanto.